Boa noite, prazer estar falando com você novamente. Gostaria que você fizesse uma análise do jogo, primeiro, segundo tempo, o que você achou de mais interessante, tanto na sua equipe, com o América. O Lisca até falou que o resultado foi até um resultado justo. Poderia ter acontecido uma vitória do Goiás, como poderia ter acontecido uma vitória do América, mas que ficou de bom tamanho. Gostaria que você fizesse uma análise. Boa noite. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que a gente assistiu um belo jogo de futebol, né? Duas equipes que entraram dispostas a jogar futebol. O Goiás, no meu ver, inicia a partida melhor, faz 1-0 cedo. Aí há um empate do América mais ou menos ali na metade do primeiro tempo. E o jogo se arrasta equilibrado até o intervalo. Aí a gente volta para o segundo tempo com muito equilíbrio no jogo. Em alguns momentos o América foi melhor, em outros momentos o Goiás foi melhor, até que saiu aquele lance, o último lance do jogo, que depois eu quero dedicar um capítulo à parte a isso daí. Mas olhando o jogo, eu também concordo com o Lisca, acho que as duas equipes fizeram um bom jogo, equilibrado, acho que o 2-2 ficou de bom tamanho, como poderia ter tido uma vitória no América ou tido uma vitória no Goiás. O que a gente lamenta, e aí eu vou abrir uma página extra aqui só para falar do que aconteceu hoje no jogo, que é inadmissível. É inadmissível o que o Caio Max fez hoje aqui. Eu não costumo falar de arbitragem, eu sou sempre muito ético, muito educado com a arbitragem, mas o que eu vi aqui hoje foi um escândalo. Ele viu que a bola tocou na perna dele, ele deu sequência na jogada, ninguém interferiu, foi ele que deu sequência na jogada. Se ele tivesse parado o lance naquele momento, ninguém falaria nada de ambos os lados. Mas ele deu sequência, ele faz com a mão para seguir a jogada. Aí o Goiás faz o 3-2 e aí o VAR chama. E quero também falar do VAR. CBF, CNM, ninguém mais aguenta o VAR. Essa é a verdade. Todos os profissionais que trabalham no Brasil, ninguém suporta mais o VAR. Porque quem apita o jogo hoje não é o árbitro, é o VAR. Em todos os momentos o VAR entra para estragar a partida. Antigamente, e eu fui durante muitos anos da minha vida torcedor de ir no estádio, a gente tirava sarro no dia seguinte daquilo que acontecia na partida. O árbitro errou, marcou um pênalti que foi, que não foi. Hoje você não consegue nem vibrar por causa dessa porcaria do VAR. Será que ninguém está enxergando isso daí, que ao invés do futebol evoluir, ele está regredindo? Nós temos o VAR para ver se a bola entrou, para marcar um impedimento. Acho muito justo, a tecnologia é bem-vinda ao futebol. Mas o VAR está descaracterizado. Será que ninguém vai falar sobre isso? Será que a CBF vai ouvir os profissionais que estão diretamente ligados ao jogo, ouvir o que a gente pensa do VAR? Há mais ou menos um mês atrás, houve um jogo Sport e Goiás lá em Recife. O Caio Max era o árbitro do VAR. Ele deu um pênalti que o CNM, na reunião de segunda-feira na CBF, pediu desculpas ao Goiás. E aí, um mês depois, o Caio Max está aqui apitando o jogo do Goiás de novo. E errando novamente. Eu quero saber o que vai acontecer com o Caio Max. Qual é a punição que ele vai ter? Porque eu posso perder o meu emprego, o diretor executivo pode perder o emprego, os jogadores podem perder o emprego, mas o árbitro, ele vai para o vestiário, toma banho, vai para o hotel e no outro dia ele viaja sem que ninguém possa falar nada para ele. Eu gostaria de saber por que árbitro de futebol não dá coletiva depois do jogo. Bota o seu Caio Max sentado aqui, para todo mundo ouvir, para ele falar por que ele não deu gol, por que ele voltou atrás do gol, se ele mandou a jogada seguir. E eu não vou nem falar que o Goiás está sendo prejudicado, porque recentemente teve um outro jogo que nós fizemos o gol também no último minuto contra o Coritiba, lá em Curitiba, e foi anulado o gol também.
de uma jogada onde o árbitro manda seguir o lance e depois ele anula o gol. Eu sinceramente, eu já tenho mais de 4 décadas no futebol. Eu não suporto mais o VAR. Eu não suporto a maneira como o VAR está sendo usado. E eu estou aqui fazendo um desabafo, porque mais uma vez tiraram 2 pontos nossos. O árbitro tocou nele, então ele deveria parar o lance na hora, ninguém falaria nada. Agora, a partir do momento que ele assume o risco de deixar a jogada seguir, ele tem que dar o gol, ele não pode voltar atrás. E outra coisa, se o VAR chamou e falou alguma coisa que ele não sabia, que eu duvido que a bola bateu nele, ele tem que ir lá no VAR, observar o lance de novo para ver se a decisão que ele vai tomar está certa. Então ele errou de todos os lados. Mais uma vez, o seu Caio Marques errou contra o Goiás e ele tem errado em todos os jogos. Pergunta para o pessoal do América se eles ficaram satisfeitos com a arbitragem também. O Lisca até virou e falou que vocês tinham uma certa razão, porque o lance seguiu, ele até deu razão na reclamação. Eu gostaria de saber de você quais uma solução, o que os clubes precisam fazer para poder minimizar esses problemas, esses erros que vêm acontecendo em sequência. Se uma reunião entre os 20 clubes da Série B, os 20 da Série A, para poder minimizar esses problemas, porque toda rodada tem erros do árbitro dentro de campo ou então uma interferência do VAR. Como é que é preciso? O que vocês no Goiás têm conversado? Você falou que o diretor executivo está aqui. O que vocês conversam para poder minimizar esses problemas? Olha só, eu acho que tem 2 pontos fundamentais importantes de serem tocados. O primeiro é profissionalização dos árbitros no Brasil. O árbitro tem que ser profissional. O árbitro fica, entre outras coisas, tá? No emprego dele a semana inteira, pensando sobre matemática, pensando sobre exportação, sobre importação. O cara às vezes é gerente de banco, ele tem que fazer contas, enfim. E aí chega de quarta-feira à noite, ele apita um jogo de final de Campeonato Brasileiro. Apita um jogo de semifinal de Copa do Brasil. Que cabeça que tem esse árbitro? Tem que viver da arbitragem. Ele tem que ser profissional, como eu sou profissional, estudo para isso, como os atletas são e treinam todos os dias para isso. Então, acho que o primeiro ponto, profissionalização dos árbitros. Acho isso o mais importante. Segundo ponto, tem que chamar todo mundo que faz parte do futebol. A CBF deveria marcar uma reunião na segunda-feira, depois do término do Campeonato Brasileiro. Chamar todo mundo. Pega um auditório para 5.000 pessoas, chama todo mundo que participa do futebol e pergunta para a gente. Porque você está me perguntando, mas a CBF nunca me perguntou o que eu acho do VAR. E eu tomei a liberdade aqui de falar. O VAR tem que ter restrições. O cara que está apitando o jogo do VAR, sentado lá no ar-condicionado na cabine dele, que muitas vezes ele está até dentro da CBF, ele não pode, a interpretação dele não pode ser a mesma do árbitro que está dentro de campo. O árbitro que está dentro de campo tem que ter autonomia. O VAR chama toda hora. O VAR, na minha opinião, tem que ser para a bola entrou ou não entrou, bola saiu ou não saiu, teve uma cotovelada dentro da área, teve um soco, teve uma dividida por cima, linha de impedimento. Agora, eles querem interferir a todo momento no jogo. Eu quero saber de quem que é a ordem, porque eu já conversei com o CNM, e o CNM me falou que não é a ordem dele. Eu gostaria de saber de quem é a ordem. Então, acho que esses 2 pontos, uma reunião com todos os envolvidos, inclusive com os árbitros, tá? E, volto a dizer, acho que árbitro tem que dar coletiva depois do jogo. Porque eles têm que sofrer. Fica muito fácil vir aqui, fazer o que eles fazem, entrar no avião, ir para a casa deles, e daqui a 3 dias ele está escalado novamente em outro jogo e faz as mesmas coisas contra outras equipes. E passa, e o tempo está passando, o futebol brasileiro está do jeito que está, que todo mundo sabe, e nada muda, e nada acontece.
para que eu possa encerrar. Esquecendo um pouco do VAR, o Lisca até comentou na entrevista coletiva do Breno Herculano. Entrou no jogo contra o Vila Nova, deu uma testada, a bola pegou na trave, e que ele não esperava a entrada dele no jogo. Eu gostaria que você falasse do Breno nesse jogo de hoje, com 2 belos gols e uma movimentação que eu acho que confundiu a marcação do América para a gente poder encerrar. A entrada do Breno, ela foi pensada e muito em cima daquilo que nós vimos no jogo diante do Vila, porque ele entrou e ele deu uma mobilidade diferente à nossa equipe. Ele é um atleta que tem facilidade de jogar por dentro e nas laterais do campo, então por isso a opção por ele, porque nós sabíamos que a zaga do América com o Lucão e com o Ricardo Silva gostariam que eu pusesse um cara mais fixo. E como o Breno tem uma movimentação interessante, ele ataca muita profundidade nas diagonais, ele ia levar muito perigo ao sistema defensivo do América. Infelizmente, ele acabou fazendo 2 gols, é um menino que tem batalhado muito. Eu me arrependo de não ter feito isso antes, e estou aqui reconhecendo isso, porque ele já deveria estar figurando de titular na equipe, assim como tem outros atletas aí que estão buscando a sua chance, né? E muitas vezes a gente acaba, até por uma opção de justiça, manter o time para que você gere um comportamento diferente, com uma sequência de jogos, mas existe aí uma meninada boa no Goiás que com certeza vai ter as suas oportunidades.